Fala galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Marcos Neri e vamos ter uma conversa sobre estruturas aqui hoje no canal. Falar um pouco sobre estrutura de Wyckoff, volume, vamos tentar falar um pouco sobre bookmap e assim vamos ver o que teve de oportunidade também dentro do dia, né? Assim, a gente teve um dia bem legal dentro do mini índice. Hoje eu acabei vendendo um rompimento, cara. Cara, vender um rompimento é tenso, né? Assim, não é que é tenso, mas acabei vendendo esse rompimento e acabei segurando o dia todo, né? Mas com a ótica dentro do fluxo, né? Fluxo. Mas só que a gente tem que falar um pouco também sobre estrutura, né? Dá pra gente ver um pouco sobre fluxo em estrutura? Estrutura que eu falo é a metodologia de Wyckoff que eu apresento aqui para vocês sempre no meu canal. Se você ainda não conhece meu canal, tem muitos vídeos aqui embaixo, né? Ou aqui dentro, no caso, se você quiser entrar aqui. É um canal onde eu falo sobre o Wyckoff, volume, falo muito sobre o bookmap, footprint, enfim. Falo do meu operacional em si, né? Que é um pouco baseado em ordens, lotes, né? No caso, no geral, tudo é lote. Mas aqui vamos voltar a falar um pouco sobre o que rolou aqui dentro do mini índice, né? Gostaria de chamar a atenção para o dia de hoje, né? O dia de hoje a gente estava com reflexo nessa região, né? A gente abriu o mercado nessa zona, né? E assim que é interessante a gente começar conversando, mas, cara, eu quero fazer antes uma pergunta para você. É o que eu faço geralmente para todos os meus alunos. Sempre eu pergunto, você sabe em qual lugar da estrutura você está operando? Em qual região você está dando atenção para os seus trades? Você tem uma regra de operações definidas? Ou de uma região de qual você fala assim, sempre que chegar nessa região, eu estarei observando ela? Observando, não fazendo, porque observar é você observar, né? O que vai acontecer nessa região? Você faz isso, né? A maioria dos meus alunos acabam descobrindo isso ao longo do tempo, que a gente tem que ter uma regrinha, né? Uma regrinha pra gente operar. E eu sempre falo para eles, no caso, que a gente tem que ter três coisas. A gente tem que ter o O, a gente tem que ter o Q e a gente tem que ter o C. O que seria esse O, Q, C? É o que ver, quando ver e como ver. O que significa isso, Marcos? O que ver, quando ver e como ver, né? É o que eu perguntei para vocês. Vocês têm alguma região que vocês gostam de operar, né? Porque se a gente fala de uma estrutura de Wyckoff, vou fazer aqui um exemplo de uma estrutura de Wyckoff aqui agora. Eu tenho aqui um exemplo de vou colocar aqui uma acumulação. Vou colocar uma acumulação. Eu tenho aqui uma parada preliminar, acabo tendo um clímax, temos um AR, temos um secundário teste da fase A, temos aqui, vamos colocar um A que foi muito mais acima, o mercado volta para esse nível aqui, ele faz aqui um ST, ele reacumula aqui no fundo, fazendo uma estrutura, e assim a gente tem todo o movimento da estrutura. Vamos colocar aqui um modelo 1 de acumulação, né? Aquele modelo que faz todos os passo a passos, né? E aqui a gente tem um ponto de origem da estrutura, né? Um ponto de origem que é quem? O clímax, AR e um ST, né? Então a gente tem esse ponto de origem para a gente começar a fazer o quê? Observar, né? Então a pergunta é: você tem um ponto onde a qual você quer observar o preço fazendo alguma coisa quando ele chegar nele? Que é o OQC, né? O que ver, quando eu gostaria de ver aquilo acontecendo e como eu gostaria de ver acontecendo quando chegasse naquela determinada região. Temos isso em perspectiva? Porque assim é uma perspectiva. Porque às vezes o meu OQC é uma perspectiva minha, do Marcos. E o seu OQC é uma perspectiva sua. Não, às vezes, teremos a mesma visão, mas você tem esse, entre aspas, região que você sempre gostaria de operar? É uma pergunta, né? É uma pergunta que eu gosto de fazer muito, né? E assim, se a gente fosse olhar o mercado, né, no estado geral, o mercado ele sempre faz o quê? Ele acumula, sobe. Ele acumula, sobe. Ele acumula, sobe. Ou ele acumula, desce, acumula, desce, acumula, desce. No caso que eu tô falando sobre acumular aqui é lotes, tá bom, gente? Eu acumulo lotes, uma quantidade de lotes e dentro de uma questão envolvendo esforço e resultado. Se eu não tenho um esforço compatível com o meu resultado querendo empurrar esse mercado para cima, posso ter um resultado contrário àquele, às vezes tendo até que realizar posição. Enfim, não cabe agora o assunto entrar sobre essa situação. Mas
Se a gente tem aqui agora um parâmetro para a gente começar a observar isso, será que seria legal? Eu tenho esses parâmetros. E é sobre eles que eu estarei conversando aqui hoje com vocês, né? Dentro de uma estrutura de Wyckoff, ou dentro de um modelo de Wyckoff, ou dentro de uma formação Wyckofiana, uma formação de fluxo, o que eu gostaria de ver aqui dentro, né? Um preço ou um mercado lateral, né? Um mercado fazendo o quê, na verdade, né? E lateralizando, fragmentando posições, montando um médio. Ou, no caso, montando uma posição. Essa posição pode estar sendo montada por LFTs, pode estar montando por alguma instituição que utiliza HFTs, pode ser por um LFT de VWAP, um TWAP, um POF, enfim, depende do tipo de a estratégia que um participante esteja utilizando para comprar aquelas ordens, né? Porque sabemos que o mercado, né, gente, ele, entre aspas, não é que ele não tenha lote suficiente, mas ele, dar a intenção para o mercado é uma coisa muito perigosa, né? Porque a gente tem várias situações, se eu der a intenção, algum outro participante pode fazer um front run em cima de mim, acabar entrando na seleção adversa, os caras arrebentar minha posição ali para baixo, para cima, enfim. Então, o grande cerne do mercado, a grande do nosso mercado é a situação de trabalhar escondido, né? Muitos desses participantes vão comprar escondido, trabalhar escondido, fragmentando posições, né? Então, eles nunca vão entrar de uma certa vez dentro do mercado. E assim, sabemos disso, né? Por isso que grande parte do mercado hoje, quando a gente vai ver, assim, hoje não, né? No geral, lateral. A gente tem uma lateralização por fragmentações de posições, fragmentação de lote, né? E independe do tipo de estratégia que o participante esteja utilizando. No Brasil, o bom é que a gente consegue ver os vários participantes, a gente consegue ver hoje as estratégias envolvidas em relação a que tipo de LFT que estão utilizando, dá para trabalhar contra algumas estratégias, dá para olhar o fluxo desses participantes, dá para a gente observar também o saldo dentro do Bookmap das corretoras, enfim, tem várias e N situações que a gente pode ver aqui. Mas e a estrutura que aquilo está montando? Eu acabo tendo muitos alunos e acabo tendo o quê? Que essas pessoas acabam ignorando o quê? 3 leis básicas de mercado. Na verdade, eu vou acabar mostrando aqui, ó. São 3 leis. Vou digitar aqui elas, ó. 3 leis. E quais seriam essas 3 leis? Esforço versus resultado, causa e efeito, e oferta e demanda. Dentro dessas 3 leis aqui, eu estarei formando com base no lote uma estrutura. Uma estrutura onde a qual vai chegar em determinados extremos e vai verificar se eu ainda tenho o quê? Continuidade da agressão de um participante. Vamos colocar aqui, ó. Se eu chego aqui nessa zona, se eu chego aqui bem nessa região aqui de fundo anterior, e eu acabo vendendo abaixo dela e voltando e fazendo o teste, eu acabo perguntando para o participante, olha, você tem lote ainda para agredir ao meu lote? Porque aqui quem vai estar embaixo é um comprador, o comprador oferecendo o quê? Sua ordem, oferecendo para querer comprar melhor. E se tem um vendedor ainda, se ele quiser vir buscar essa ordem, estará aqui. Não tenho. Então agora eu entro numa situação de oferta e demanda, né? O que aconteceu aqui? Não tivemos tantos lotes agressivos, tantos participantes agressivos àquela oferta, né? Então a gente acaba entrando numa situação de que não tem um lote no mercado nessa posição. Não que não tenha, ou que, sei lá, enfim. É só pra gente não ficar aqui naquela coisa de regrinha. Ai, mas você tá com o gráfico parado, você tá com isso, você tá aqui. Enfim, gente, vamos tentar só entender um pouco a dinâmica do que acontece, né? Então, se ele oferece, olha, eu tenho um mercado vindo romper essa região e uma região de a qual eles já foram muito compradores no passado. E aqui a gente não teve o quê? Tivemos muitos vendedores também no passado. E aqui, esse vendedor, ele até que aparece. Só que quando ele aparece, o mercado ele já volta muito forte aqui para cima. Vamos colocar esse exemplo, que ele voltou para essa mesma região compradora. E um comprador, vamos colocar aqui nessa situação, ele abriu para o mercado passar. Vem cá, ó, abriu. Vem consumir. Só que esse vendedor, ele não vendeu. Entrando, então, em uma escassez, a agressão a esse lote. Será que isso aí seria importante a gente visualizar?
No caso aqui, essa escassez a gente chama ela de exaustão, né? Esse participante não teve força o suficiente ou não tem intenção suficiente para ir buscar aqueles lotes. Ou às vezes ele já veio realizando grande parte da posição e terminou de realizar grande parte dela aqui, ó, nessa última venda. Vamos colocar só uma situação, né, para a gente ter por onde começar. Então, ter isso em mente, às vezes ajuda, né? E assim, por isso que ter uma formação dentro da estrutura de Wyckoff ajuda muito a gente a interpretar situações, né? De onde temos vendedores e onde temos compradores. E é igual eu pergunto para todos os meus alunos, gente, dentro de uma estrutura de Wyckoff, dentro de uma acumulação ou dentro de uma distribuição, quantos rompimentos verdadeiros, olha, quantos rompimentos verdadeiros temos dentro de uma estrutura como essa? 1, 2, 3. No caso, gente, a gente só tem um. Olha, a gente tem aqui o nosso clímax ARST. Vamos começar a contar a nossa estrutura a partir daqui, ó. Não rompeu. Não rompeu. Olha, até que rompeu, mas foi falso. Pronto. Rompeu. Mas só que ele volta para dentro. Agora sim, ó, a gente tem um rompimento que ele tem uma continuação. Então, é aquela estatística, né, que falavam lá atrás. Eu nunca dei muita bola para essa situação de que 80% dos rompimentos são falsos. Eu nunca dei muita atenção no passado, né, até eu estudar exaustivamente o mercado e o fluxo em si, né? E é verdade, dentro da estrutura de Wyckoff, a gente tem quantos rompimentos? 1. A gente tem quantos testes, geralmente, dentro de uma estrutura como essa? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5... Vamos colocar que a gente tem 7, 8 testes dentro de uma estrutura como essa. Quantos rompimentos? 1. É a hora que a gente entende que o mercado está trabalhando muitas vezes uma posição. E trabalhar essa posição, muitas vezes, ela é demorada. É a hora que a gente fica aqui, ó, dentro dessa situação de equilíbrio. Por que equilíbrio? Inicialmente, a gente tem um vendedor aqui em cima e a gente tem um comprador aqui embaixo. E o que o mercado está fazendo? Ele está transacionando. Vou apagar todo mundo aqui só para a gente fazer um exemplo. Exemplo, ó, o mercado, ele vem, lateraliza, ó, encontrei um equilíbrio, desequilibrou, ó, encontrou um equilíbrio de novo, desequilibrou. Mas só que você vai perceber que toda vez que a gente entra nesse equilíbrio, a gente volta para essa zona. Então, vamos colocar que aqui, ó, a gente tem um certo equilíbrio de mercado. A gente tem uma certa posição nessa região. Uma posição onde a qual, toda vez que tem um participante, ele volta a comprar aqui. Toda vez que o mercado vai lá em cima, ele encontra uma região de vendedora. Toda vez que ele vem lá embaixo, ele encontra um comprador. Então, a gente tem aqui em cima um vendedor realizando uma posição, vamos colocar nessa situação, ou vendendo, e aqui embaixo a gente tem um comprador comprando melhor. E a gente acaba conversando sobre o que? Caro e barato. Onde que seria caro demais para mim comprar e onde que seria barato demais para mim continuar, às vezes, vendido ou continuar comprando, né? Então, exemplo, se eu tenho um participante que ele está vindo vendido lá de cima, onde que seria ideal novamente para ele terminar de vender ou continuar vendendo? Aqui novamente. Então, logo, ele acaba vendendo nessas posições novamente. E aqui, ó, acaba deixando também bastante saldo, né? Enquanto esse mercado cai, um participante compra. Enquanto esse mercado sobe, outro participante vai vendendo suas posições. Até que o que acontece quando chega nessas zonas? Muito desse participante que veio comprando, ele vem se exaurindo pela força dessa pessoa, ou a instituição, ou sei lá o que, está vendendo. Então a gente chega nessa região e encontra o quê? Muito vendedor. E esses vendedores acabam vendendo. Por isso que nessas horas é importante você olhar o fluxo aqui, ver como que está essa renovação passiva de lotes, né? Como está a absorção desse participante aqui nessa região. Participante entre aspas, né? Não tem como eu categorizar um único, né? Mas como que chega quando o mercado chega aqui e como que ele reacumula essa posiçãozinha aqui nesse ponto. E é a hora que a gente começa a marcar o quê? Regiões de volume. Regiões onde a qual temos uma certa dificuldade para o preço passar, né? Uma certa dificuldade para o preço passar. Se vocês repararem, a gente vai ver essa mesma configuração de desenho, entre aspas, desenhada aqui, ó. Temos o mesmo, entre aspas, estrutura. Olha, mercado lateraliza aqui, volta lá para baixo, volta para cá, lateraliza. Vamos lá para cima. O mercado lateraliza aqui de novo, sobe. Lateraliza de novo, desce. Sobe, opa, lateraliza de novo na mesma região. Tem dificuldade para passar essa região, ele tem que reacumular. E novamente, olha onde que a gente se encontra no final do dia de hoje.
Mas será que é só isso que rolou aqui também? Vamos olhar onde que esses participantes eles foram vendedores a todo o tempo. Será que seria fácil ultrapassar essa região? Sim, romperam. Olha, romperam. Só que já no dia seguinte a gente volta para dentro dessa banda aqui, ó, dentro dessa estrutura, dentro dessa região de caro e barato, mais ou menos, mas olha a região que ele está, em cima do topo anterior. No topo que eles tiveram uma certa dificuldade para romper e voltar a trabalhar em cima dele. Logo que começa a trabalhar, a gente vê que a gente tem o quê? Olha, voltando para a mesma região que eles foram bastante vendedores no passado. E assim, eles não estão conseguindo, olha que engraçado, ganhar acima disso. Será que a gente acabou de encontrar novamente vendedores nessa região? Não sei. A gente pode observar isso agora dentro de quê? De uma ferramenta de fluxo. Logo, o mercado, ó, ele acorda hoje vindo testar o que? Essa região de mínima. Quando ele vem para a mínima, ele não tem força o suficiente para romper essa zona. E assim, se a gente não precisa nem olhar alguma ferramenta de fluxo, não precisa olhar nenhum bookmap, nem um footprint, nem nada, gente, nem nada, nem o time trades. Só para a gente ver que, olha, a gente teve uma baita de uma rejeição aqui. Essa baita dessa rejeição, novamente, ela ocorreu aqui e ela ocorreu aqui. E a gente vê que toda vez que o mercado vem para essas regiões, ele está tendo essa rejeição. Por que será? Será que aqui a gente tem algum vendedor? Possivelmente. E assim, novamente, a gente vê esse mercado voltando para onde? Profundo. Eu não sei se esse vendedor de fato está aí. Quem vai me observar é o fluxo, né? Mas, visualmente falando, a gente tem um participante aí. Vamos pegar isso aqui, ó, e eu vou colocar agora no gráfico de 1 hora. Estou no gráfico de 30 minutos. Só para a gente entender essa região. Será que essa região ela tem algum passado? Será que no passado essa região ela teve alguma certa dificuldade? Não sei. Mas eu vou colocar isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Eles não conseguiram adentrar novamente acima dessa estrutura, né? Eu vou pegar aqui agora uma região de volume dessa volta em V toda. E eu acabo vendo que nessa zona, entre essa mínima aqui e essa região, eu tenho uma zona de volume. Então, eles não conseguiram ultrapassar ou ficar acima disso no momento. E é normal isso, gente. É normal. O mercado ele tem que reacumular, ele tem que trabalhar para romper zonas muito fortes, né? E ele já veio desse rompimento. Acabou pegando muita gente que estava posicionada nesses topos, né? Mas vamos tirar um zoom um pouquinho aqui, ó, só para a gente entender. Se a gente no passado tivemos uma zona dessa brigadora demais, olha, engraçado, né? Além de tudo, era o topo que anterior. Era a máxima histórica anterior a essa. Espera aí. Então, nessa zona apareceu esse mesmo vendedor. Olha, eu tenho um cara comprando aqui. Em cima de quem? Da máxima histórica. Só que eu não consigo adentrar a essa região de volume. E o mercado, ele cai. Volta para uma região de volume. Olha aqui, eu vou marcar essa zona aqui, ó. Vou pegar aqui essa região, vou marcar a volta em V dela. E olha, engraçado, tenho uma região com o quê? Uma zona marcando um volume transacional muito alto aqui. E isso, olha, o mercado ele fica agora trabalhando entre duas regiões. Essa aqui, né? Essa zona e essa zona. Aparentemente, eu não sei se esse vendedor vai romper ou não, mas eu tenho a oportunidade de marcar essas zonas e observar o que vai acontecer em cima delas. Que é o que eu perguntei para vocês. Vocês sabem como ou quando observar uma boa região para vocês operar? Onde ver isso, né? Quando ver isso e quando chegar lá, como ver isso acontecendo, é importante, gente, muito importante. Então, a gente acabou de ver que essa zoninha aqui, eu vou colocar novamente no gráfico de 30 minutos. Essa regiãozinha aqui, ó, ela foi marcada no passado como quem? Como a máxima histórica anterior. E assim, o mercado, ele lateralizou em cima dela, né? Lateralizou aqui em cima dela, até que ele não conseguiu romper novamente. Será que novamente agora a gente vai entrar dentro de uma região para a gente forçar isso aqui, ou a gente vai fazer um spring rompendo todo mundo aqui primeiro? Vamos observar amanhã dentro do fluxo. Mas o que aconteceu aqui durante o dia de hoje, né? Com esse papo, né? Eu vou colocar aqui dentro de um gráfico de 5 minutos. Aqui eu vou tentar entender novamente. O que eu tenho aqui? O mercado hoje,
ele já abre em cima dessa estrutura aqui, ó, dentro dessa região. Vamos marcar o volume profile dela, só para a gente ter uma certa sensibilidade em relação a ela. Olha, a gente está abrindo onde? Exatamente em cima de uma região de, olha, POC anterior. É uma região interessante, né, para a gente estar observando. Além de tudo, eu quero marcar essa volta em V, essa voltinha em V, que ela marca o quê? Uma rejeição em continuar caindo, né? Então, essa volta em V, eu tenho essa zona aqui traçada. E isso já estava pronto, tá bom, gente? Isso aqui não é, como que se diz, novo para ninguém. Já estava marcada essa regiãozinha aqui. Isso aqui independe ou não, o mercado já tinha criado. Marcar a região não faz falta a ninguém, ou faz falta não machuca ninguém. Quando o mercado ele vem para essa regiãozinha aqui, ó, já vem forte e rejeita isso aqui, ó, deixando o mercado trabalhar em cima disso, olha, marcamos uma nova estrutura, uma nova região compradora, possivelmente, né? E assim a gente tem o quê? Vamos marcar aqui as nossas estruturas de Wyckoff. As nossas... você sabe que eu opero muito o senhor Wyckoff, né? Então a gente tem aqui, ó, uma região que ele vem profundo, marcando um clímax, um AR e um ST. Fase A de mercado. Em cima dessa fase A, o que eu gosto de fazer quando eu começo a ver ele lateralizar novamente, né? Eu acabo montando uma nova estrutura, né? Sempre eu faço isso para ficar um pouco mais fácil. Olha isso aqui, ó. Eu tenho uma regiãozinha que houve uma parada preliminar aqui do fundo. No caso, houve uma reacumulação desse preço nessa zona. Então, essa reacumulação, possivelmente, ela vai marcar um limite. Então, eu vou pegar essa volta e ver aqui, marcar o limite dela. Olha, então a gente tem entre essa regiãozinha aqui, ó. Deixa eu só marcar. A gente tem essa região aqui e a POC. Aqui, ó, a POC e essa zona praticamente tiveram quase o mesmo pico de volume. Então, a gente tem uma zona de volume a passar nessa região. Eu vou estender ela até lá na frente, só para a gente ter agora um pouco de paz aqui para a gente entender um pouco, né? Quando o mercado ele vem a trabalhar e é absorvido nessa região e deixa essa regiãozinha aqui com essa rejeição e ele volta a testar e eu olho aqui para trás, o que eu tenho? Eu tenho muitos vendedores aqui nessa região. E essa região marcada por vendedor, ela pode me marcar uma região de parada preliminar. Uma parada preliminar para essa região dessa estrutura, né? Então, tenho isso aqui, ó. Vou marcar essa zona. Olha o que eu tenho aqui, uma POC. Então, essa POC, ela pode me dar uma zona agora. Olha, então aqui eu tenho um PS, um Clímax, um AR, um ST. Fase A de mercado, o A. E aqui, ó, o que acontece, gente? Eu poderia chamar isso aqui de Spring. Eu não vou chamar isso de Spring, não, porque a minha fase B, ela está sendo desenvolvida. Isso aqui é o que? É um teste, é um secundário teste da fase B. E aqui em cima desse secundário teste, a gente tem o que? É uma estrutura também sendo formada, uma reacumulação aqui no fundo. No caso, uma acumulaçãozinha micro, né? Junto o quê? Uma absorção. A gente inicialmente tem o que? Olha, uma absorção, exaustão e aqui nessa zona uma agressão. E essa agressão a gente volta para onde? Para o topo, marcando uma região de possível UA, né? Um A verdadeiro. E aqui a gente volta para onde? Olha, o mercado ele trabalhou muito nessa zona aqui de volume, mostrando que se houver uma absorção, possivelmente eu posso caracterizar isso aqui como um LPS. Agora, esperar isso aqui se tornar um Spring? Possivelmente. Só que o que acontece? Ele não veio. E ele estava trabalhando em cima de quem? Vou pegar aqui agora essa região de volume até esse momento. E olha onde que eu tenho a POC junto com a minha VAL deste movimento. Olha aqui, ó, o mercado acaba sendo exaurido aqui, eles absorvem e agridem na cara dos caras. E assim a gente volta para essa região. Então essa regiãozinha aqui, ó, ela marcou uma zona muito importante, mostrando inicialmente que em cima desse ponto de volume eu tive duas reacumulações, né? Essa aqui que o mercado travou em cima novamente, formando um sprig bem micro aqui e elevando para o topo. E novamente a gente tem uma estrutura formando aqui e elevando para o topo e deixando uma zona, né? Para a gente observar. Mas o que a gente tem que observar com tudo isso aqui? A gente vai observar uma situação de oferta e demanda, né? A gente vê que inicialmente o mercado, toda vez que chega em cima dessa zona onde tínhamos um comprador inicialmente, ele o que? Ele acaba absorvendo esse preço, montando uma nova estrutura. Então a gente acaba montando regiões de suporte e resistência.
mas montando uma estrutura de Wyckoff, né? Uma estrutura acumulativa. E isso é importante a gente observar. E olha onde o mercado novamente ele vem trabalhar. Ele vem trabalhar em cima do topo anterior. Só que a gente agora já tem uma informação a mais aqui, né? A gente tem uma informação de que esse mercado ele acabou novamente trabalhando muito aqui, aqui, e a gente acaba tendo uma nova zona de observação. Vou marcar o quê? Onde a gente gostaria de ver esse mercado não ultrapassando para ele continuar sendo comprador? Vou pegar isso aqui. E eu tenho aqui, ó, uma zona onde a qual o mercado tem a VAL e é o pico dos compradores, que é essa zona aqui, ó. Só pegar isso aqui, ó. O pico dos compradores estão aqui, ó, nessa região. Repare que aqui é um volume delta, né? Então, a gente aqui nessa região, olha, parada preliminar, clímax, AR, ST, fase de mercado, tentativa de fazer o A, o mercado trabalha aqui, faz um springzinho aqui, ó, ele passa essa região e ele volta muito forte e deixa um LPS. Essa região rolou uma baita de uma absorção interessante, elevando novamente o mercado lá para cima. Assim, mas tá pronto, Marcos. Um gráfico pronto é uma merda, cara. Ninguém sabe. Pronto tá fácil. Sim, pronto tá fácil. Mas o que a gente tem que entender? A gente tem que entender o quê? Que a gente teve de regiões, meu caro, né? É igual eu tô falando aqui para vocês desde o início. Você sabe onde é uma região importante para você? Eu sei onde é uma região importante para mim, baseado naquelas 3 leis. Causa e efeito, esforço e resultado e oferta e demanda. E acima disso eu vou estar colocando um fluxo, no caso um bookmap, enfim, todo aquela arsenal, né, de lote que a gente quer ver, né? Então, mas onde que no máximo eu gostaria de ver essa posição sendo, entre aspas, defendida, né? Porque a gente, depois de ver uma coisa como essa aqui, a gente quer ver o quê? Uma defesa. Alguém defendendo esse tanto de lógicas transacionais. Então, eu gostaria de ver algo aqui. Só que a gente agora tem 2 pontas, né? Onde os caras venderam aqui, aqui. E a gente percebe que toda vez o mercado era vendedor aqui. E o engraçado, olha, ele foi lá para cima, só que ele voltou muito forte para baixo, rejeitando todo mundo lá em cima. E a gente acabou vendo que essa região, além de tudo, ela era uma região vendedora anterior também. Olha, toda vez que o mercado chegava aqui, olha, aparecia um vendedor, olha essa baita dessa rejeição, e assim, marcava uma zona muito vendedora. Ele pode romper, mas eu não acredito que ele romperia direto. É a hora que eu começo a colocar premissas que sim, se ele romper direto, tudo bem, começou a retornar, quem sabe ele volte para essa região. Só que ele acabou não aguentando ou conseguindo ficar trabalhando aqui nessa região. Vou pegar aqui, vou traçar o meu volume profile dessa minha zona anterior aqui, só para me entender. Olha, o mercado ele conseguiu romper o volume, a POC, mas não conseguiu romper a VAL, a VH no caso. E assim, olha, o mercado travou que novamente tentou ser comprador. Repara que a gente tem um certo candle aqui nessa região. Eles tentaram ser compradores, mas no caso, olha, esse pavio, eles também tentaram ser vendedores nessa região, não conseguiram. Então, marcando uma zoninha muito importante. E o mercado volta a trabalhar aqui, ó, e eles não conseguem trabalhar, olha, tanto acima disso novamente, marcando uma baita de uma... Opa! Marcando uma baita de uma rejeição. E essa rejeição, cara, ela nos mostra o quê? Que não temos compradores querendo negociar nessa zona. E esse mostrar que não tem compradores querendo negociar nessas zonas, que é o importante a gente ver. E agora eu posso marcar o quê? Um limite para esse mercado, aonde eu, talvez se eu queira ser comprado, eu quero ver ele talvez rompendo ou forte acima dessa região. E a gente acaba encontrando essa zona onde tem o desenvolvimento de POC e a POC aqui, ó. E o mercado não conseguindo trabalhar tanto acima disso. Aqui, ó, por que os pivôzinhos da análise técnica clássica é tenso você operar? Olha, rompeu, cadê? E aí, né? Por isso que é bom, é muito importante você estar olhando o fluxo. Só que aqui, ó, a gente acabou de identificar que essa zoninha aqui, ó, é uma zona vendedora. Não somente aqui, mas foi aqui e lá atrás também. E assim, o mercado ele tem uma certa dificuldade de ganhar isso aqui. E novamente, olha onde que já está trabalhando. Olha, se eu estivesse observando uma estrutura a ser formada, olha, eu tenho uma parada preliminar do preço aqui, temos um clímax, um AR, um ST, fase A de mercado, ST da fase B, tentativa de fazer o A, teste dessa zona de ST, e o mercado ele não consegue fazer o TAD. Olha isso aqui, ó. Ele não consegue trabalhar acima disso, mostrando uma certa força para querer romper essa zona, né? E eles não quiseram nem vir buscar a VWAP, olha. A POC, no caso.
E se eles não conseguirem nem vir buscar a POC, a fraqueza estrutural que ele está me mostrando é muito grande, né? Então, olha isso aqui, ó. Aqui forma um LPSY Soul. E isso que é o intrigante. Era ver esse mercado já está trabalhando no máximo até essa região para a gente continuar esse movimento. Mas olha aqui, ó, o mercado vem para essa zona e ele faz o quê? Ele rejeita novamente, vindo diante para essa zona. Acabei. Aí assim, eu também estava olhando o fluxo em si, né? O order flow em si no geral, o tape read no geral, o bookmap, enfim, o que vocês quiserem chamar. Não precisa ser cri-cri ou chato pra cacete. Não, você não tava olhando isso aqui. Não, enfim. Aqui acabei segurando esse trade o dia todo, né? Segurei ele até aqui, essa regiãozinha aqui, ó. Na hora que ele começou, ele estava aqui, ó. Eu achei que ele iria continuar, acabei zerando essa posição, né? E até dei uma continuadazinha e no final da tarde eu recomprei ele aqui. Mas enfim. Agora eu mostro o trade aqui pra vocês. Então a gente vê que a gente encontrou uma zona vendedora importante, né? Mas só que essa zona vendedora, ela não começou, não foi aqui, né? E isso que é o mais importante de tudo. Olha, a gente tem aqui um clímax, uma preliminar, um AR, um ST, fase A de mercado, ST da fase B, UA, teste, LPSY, olha, sou LPSY, não consigo adentrar acima dessa região. Olha onde o mercado já está trabalhando novamente. Sim, ele poderia ser comprador novamente aqui e levar esse preço lá para cima. Só que não foi o que me disse na hora que eu estava observando isso, né? Que hora que é isso aqui? Isso aqui são 11 horas. Meu bookmap acabou fechando e eu consegui reabrir novamente só aqui 1 da tarde. Mas a gente tem perspectiva, gente. Olha, eu vou colocar novamente aqui no gráfico de 60 minutos. A gente acaba tendo perspectivas, né, gente, de zonas, né, de regiões onde a qual a gente quer observar algo acontecendo, né? E aqui, né, foi a mesma situação. Uma situação onde a qual apareceu um vendedor não só uma vez, mas ele apareceu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E novamente, ó, se a gente olhasse para o passado, aqui ainda assim era uma zona muito vendedora. Eu prefiro estar nessas zonas vendido do que comprado. Agora, a gente tem que encarar em qual ponto da estrutura que a gente está. Eu vou encarar que isso aqui é um parado preliminar. Eu vou chamar isso aqui tudo de clímax. Eu vou chamar isso aqui de AR, ST, fase A de mercado. Vou jogar isso aqui como que um teste e aqui 2 testes do ar, né? O ar falho. Aqui possivelmente, será que a gente está fazendo um spring pra gente agora? Isso aqui foi muito estranho. Você vai ver que essa puxada aqui, ó, não teve uma puxada de tamanho igual nos dias anteriores, né? Como teve aqui. Então, provavelmente, isso aqui é um SOS. SOS, ele não rompe para ir direto, né? Ele dá o recuo. Olha onde está recuando. Ele recuou para essa zona, a zona onde a qual esses caras foram compradores, né? Então, o que acontece aqui? Se eu ver esse preço agora, ele vindo para cá, eu vou caracterizar isso aqui como uma região de soul, né? Uma região de fraqueza, para esperar o mercado, quem sabe ele voltar para esse meio aqui e eu acabar vendendo, ou se eu ver ele reacumulando para voltar para o topo, né? E quem sabe às vezes ele até faça um spring aqui e eu estarei observando essas formações, né? Exemplo, fluxo, né? Dentro do meu bookmap, enfim, dentro das minhas ferramentas de fluxo. E assim, estarei observando, mas com muita cautela, porque aqui é uma zona muito importante de compradora, né? É igual o que aconteceu hoje na soja. Vou mostrar aqui a soja rapidão. O ZS, olha, o ZS, eu comprei ele aqui, ó, nessa regiãozinha aqui hoje. O mercado, ele veio novamente, encontrou uma zona muito compradora, rolou uma absorção muito forte e eu acabei comprando. Deixa eu só mostrar esse trade aqui para vocês. Cadê? Tá na conversa aqui entre um conhecido meu, um amigo meu. Só pegar aqui, ó. Vou pegar aqui no grupo da mentoria que é mais rápido. Então aqui no grupo da mentoria, né? Então acabei pegando esse trade aqui nessa região, né? Eu comprei, no caso, rolou uma absorção bem forte aqui nessa região. Acabei comprando um contrato aqui, outro contrato aqui e outro contrato aqui, quando ele deu a intenção de romper essa regiãozinha aqui, ó. Aí eu falei, agora sim, se eu comprar mais um contrato, meu médio ele não vai deslocar muito, eu estou ainda protegido, né? Então essas regiões de extremidade, gente, elas são muito importantes, né? Se eu fosse dar um conselho aqui hoje para vocês, é o seguinte, dentro de uma estrutura como essa, pergunte-se quantas vezes romperam uma região forte vendedora. Aqui, ó, vendedor, vendedor, vendedor. A probabilidade de serem vendedores ou compradores novamente nessa região é muito alta, né? Não é que eu estou falando de suporte e existência, mas eu estou falando sobre regiões onde eles compraram
muito no passado, onde eles fizeram muito interesse no passado, e aquilo ali pode funcionar. Por isso que alinhar isso aqui a uma boa estrutura de Wyckoff é importante. Qual que é a única metodologia que a gente consegue ver um mercado lateral? É a metodologia criada por Wyckoff, né? Que a gente vai ter um clímax, um AR, um ST, enfim, todo aquele jargão de mercado que nos auxilia, né, para a gente ter uma boa tomada de decisão e entender onde que esse mercado está ficando fraco. É igual dentro de um mercado que está caindo, né? O que a gente tem que observar? É a força de um comprador comprando ou um vendedor se enfraquecendo. Justamente, é um vendedor enfraquecendo, né? E esse vendedor enfraquecendo nos mostra que eu tenho que não tenho tanta vontade de agredir ao mercado mais com o vendedor em si, né? Dentro de um mercado subindo forte, né? O que eu tenho que ver? Um comprador perdendo força ou um vendedor agredindo, né? Aqui já está um problema, né? Sim, eu preciso ver os dois. Um vendedor agredindo, por quê? Porque em cima provavelmente será um quê? Uma realização de posição. Então precisamos ver um participante agredindo forte. Se ele não agrede forte, pode continuar uma reacumulação com esses lotes fracos, né, lá em cima. E assim, muita gente vendendo e acabando se estopando. Então, temos que ver, sim, um cara forte aqui, mas também temos que ver um comprador aos poucos perdendo sua vitalidade, né? É igual naquela conversa de perfil P e B, né? O perfil P em um topo, dependendo de como ele esteja, né? Ele vem subindo, dependendo de como ele esteja e de como que o próximo perfil ele se forma, e a gente quer ver o quê? Uma agressão muito forte, que no caso seria uma absorção, uma exaustão desse preço, que seria o pavio do B, e uma agressão muito forte aqui no fundo, né? Que seria a continuação desses perfis, né? E é o que a gente também quer observar aqui nessas zonas inferiores, né? Por isso que é importante a gente ficar muito, mas muito mesmo atento a essas extremidades, né? E como que elas se formam, né? E assim, gente, é isso, gente. O vídeo hoje está ficando muito longo. Vou fazer mais vídeos nesse cunho. E gostaria de deixar aqui para vocês. Tentem sair do meio do mercado. O meio seria isso aqui, ó. Tentem parar de operar no meio, porque às vezes você está esperando uma compra, pô, primeiro ele vai lá embaixo, ou primeiro vai lá em cima. O meio é tenso. Tentem fazer operações hoje na extremidade. Tentem entender uma estrutura onde a qual a gente tem um LPS, foi um Spring, foi. A gente tem um AR, dentro desse AR uma reacumulação, foi. E sim, assim a gente observar estruturas a ser formada nessas extremidades, né? Porque as extremidades, assim, muito vendedor e muito comprador. E lembre-se, o mercado, ele só sobe porque o mercado tem que fragmentar suas posições para subir. Porque a gente não tem lote suficiente ou intenção suficiente em cima dessas regiões. Se a gente acaba dando nossa intenção aqui, o trem acaba ficando tenso. Por isso que participantes vão encontrar regiões de barata no fundo, cara no topo. Então, vão comprar barato no fundo, realizar no topo e, enfim. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu!